palavra de Deus para nós hoje está no Salmo 28. A palavra de Deus para nós hoje está no Salmo de número 28. Salmo de número 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda que, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade e com os que falam de paz ao seu próximo, porém o coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque a tua palavra é a verdade, de maneira alguma ela mente para nós, ela tem uma segunda intenção, mas sempre está fadada a fazer aquilo que o Espírito Santo assim o espera. Guarda em nosso coração a tua verdade, para não pecarmos contra ti, Senhor. Dá-nos a plena certeza de fé, uma caminhada segura, de confiança, de louvor, de adoração. Fala conosco, nos orienta. A nossa vida de oração, buscamos a tua vontade e queremos realizá-la para a tua glória. Assim seja conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Deus que ouve, queridos, também é o Deus que sustenta. O Deus que ouve também é o Deus que sustenta. Nós temos 3 grandes bênçãos aqui na terra. E o tempo que nós passamos aqui são chamados os meios de graça. Nós temos a palavra de Deus, um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para nos dar uma caminhada segura aqui na terra. Nós temos a comunhão da igreja, dos irmãos, uma comunhão com Deus e uma comunhão com o seu povo. Nós sentamos na mesma mesa, nós partilhamos do mesmo pão e do mesmo cálice. Nós temos a capacidade de vivermos juntos, mesmo que todos nós tenhamos ideias diferentes. Isso não nos impede de estar unidos em um só Espírito. E esse é um meio de graça, abençoador para nós, quando nós estamos aqui até chegar na glória. E nós temos também a vida de oração, onde Deus fala conosco e nós falamos com Ele. É exatamente isso que Davi está fazendo agora, está falando com Deus. O Salmo de número 28, na sequência dos Salmos de Davi, ele tem um momento de apreensão na vida do seu servo. Davi é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus.
Então ele está plenamente sintonizado com aquilo que Deus está propondo para ele. Ele tem uma dimensão da vontade de Deus muito próxima. Dizer que este homem é um homem segundo o coração de Deus é porque esse homem está muito próximo de fazer a vontade de Deus na sua vida. Ele não deixa de ser pecador, mas ele tem uma proximidade muito grande com aquilo que Deus espera dele. É um homem segundo o coração de Deus. É um homem que sabe o que Deus está propondo para que ele faça no tempo que ele vai passar aqui na terra. Portanto, esta é uma oração. E o texto fala sobre súplica. É uma oração sofrida. Uma oração que ele está padecendo. Há algum padecimento na vida do servo de Deus aqui. O tema central deste sermão é que Deus é o refúgio e a força daqueles que nele confiam. Isso é expresso através de uma oração. Mesmo no tempo de silêncio e no tempo de injustiça. Percebam que a primeira parte deste tema central, ela é clara, positiva, impõe a nós uma caminhada cristã com plena certeza. Deus é o refúgio e a força daqueles que neles confiam. Mas esse tema central, ele vai à frente, ele diz, mesmo no meio do silêncio e da injustiça. Essa segunda parte a gente não gostou muito, né? É tudo que a gente não quer ouvir o silêncio de Deus e não quer estar em estado de injustiça. A gente quer que Deus fale e que a justiça se manifeste. Mas nem sempre será assim. Nem sempre o contexto será tão positivo. E Davi sabe disso. E ele está passando por tempo de silêncio de Deus e de manifestação da injustiça para com a sua vida. Portanto, queridos, é importantíssimo que nós entendamos onde está a nossa segurança. O cristão encontra segurança e esperança no clamar, no confiar e no louvar a Deus, que vai responder às nossas orações. A nossa segurança como cristãos está no fato de clamarmos. E após o clamor, nós confiarmos. E após a confiança, nós louvarmos a Deus, mesmo em tempos de silêncio e de injustiça. A difícil lição para nós hoje, né? Nós sempre queremos um quadro positivo da vida cristã, que vá tudo bem, que a gente cresça, nossos filhos cresçam, vão para a escola, se formem, estão sempre vindo à igreja e encontram alguém, se casem e tenham seus filhos, e nós tenhamos os nossos netinhos, e vai tudo bem, tudo maravilhoso, tudo pacificamente sendo vivido numa vida ordinária da presença de Deus. Queridos, nem sempre será assim. Nem sempre será assim. Pelo contrário, tempos de silêncio e tempo de injustiça amadurecem o cristão. Nós passando pela tempestade, nós aprendemos a andar em locais perigosos. O silêncio de Deus é uma das experiências mais angustiantes da vida cristã. Portanto, na sua vida de oração, é possível que esse seja um tempo de silêncio. Na vida de Davi, no Salmo 28, mostra como reagir quando parece que o Senhor não responde.
E ele tem uma caminhada de resposta a Deus diante do seu silêncio. Este salmo é uma oração e acaba sendo transformado em um louvor. Começa com uma súplica, uma confiança e um ato de gratidão. Aprendemos que a oração não muda a vontade de Deus, mas nos conforma a ela. A oração não é um ponto mágico, onde você consegue fazer com que Deus mude a sua vontade. Esqueça isso. Quem ensina isso, ensina uma péssima teologia. A oração é a capacidade que nós temos de nos conformar à vontade de Deus, mesmo que tenhamos que passar por injustiça. E Deus nunca falha na sua vontade, mas se o caminho é de injustiça, Deus está falhando? Pois bem, meu querido, com certeza não. A súplica gera confiança e gratidão. A sua vida de oração é um gatilho para você confiar mais em Deus e agradecer a Ele. A sua vida de oração não é uma vida onde você quer mudar o querer de Deus segundo o seu querer. Não, a boa teologia não ensina isso. E a palavra de Deus não te leva nunca nessa direção. Assim, o salmista nos ensina a esperar no Deus soberano. É tudo que a gente não quer, esperar. E o Senhor sempre age para o bem do seu povo. Esperar no Deus soberano parece que não cai muito bem na nossa dimensão de espiritualidade. Ter que ver Deus agir mesmo dentro de circunstâncias injustas. Você fala, meu Deus, onde é que o senhor está? Não está vendo a miséria que eu estou passando? Portanto, o contexto do Salmo nos coloca diante de uma súplica individual. Davi está sozinho. Não tem como mudar a situação. Ele está sendo perseguido e ele está sendo ameaçado. Tudo que diverge de um contexto ordinário de vida aqui na terra, passando por perseguição e passando por ameaça. Davi ora pedindo que Deus não se cale e que faça justiça contra os ímpios, aqueles que andam para longe de Deus, estão incomodando a sua vida, estão tirando a sua paz, e ele não vê manifestação de ato justo. Portanto, a resposta do Senhor é a sua força e o pastor do seu povo. A condição de fé de Davi está bem clara, e essa fé está sendo vivida dentro da angústia e da confiança. Em primeiro lugar, o clamor do justo. Davi reconhece que Deus é a sua rocha quando se sente o silêncio de Deus. Ele sabe exatamente quem o é. Verso 1 e verso 2. Ele não desconfia da grandeza, da majestade e da soberania de Deus. Deus é a sua rocha. Ele está bem firme em Deus, mas o silêncio divino é incomodador. Deus não responde. Deus diz, não vou falar agora. E ele não fala. Aí você vai e folheia a Bíblia para frente e para trás, deve ter alguma resposta na palavra. E vai para a igreja, os irmãos, orem, porque está acontecendo alguma coisa. Será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Deus não está me respondendo? E eu estou passando por aflição, eu estou em perseguição, estão me ameaçando, diz o texto, que ele passava por perigo de morte. Seja eu semelhante aos que descem a cova. E então a perseguição não era tão tranquila assim, porque estão tentando matá-lo.
Vamos, pessoal, orem comigo, faça alguma coisa, porque Deus não está me respondendo. Ele vai para a comunhão e a comunhão não tem resposta, ele vai para a palavra e a palavra não tem resposta. Não é hora de responder, meu irmão. Não é hora de ouvir a voz de Deus, porque Ele não vai falar. E tem algum problema nisso? De forma alguma. Tem hora que Deus diz que, não, agora eu não vou te responder. E aprenda com essa. Acabou. É isso que Deus disse para Davi. Então, o clamor do justo nem sempre traz a resposta de Deus. Nem sempre. Pastor, eu orei e imediatamente aconteceu. Uma raridade. Imediatamente aconteceu. É uma raridade. Porque Deus sempre está pronto a nos ensinar. Querido, vai padecer um pouco. Você vai apanhar um pouco. Você vai aprender a lidar com a realidade da vida. Isso não é um esquecimento de Deus. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Segundo lugar, a justiça de Deus se manifesta. Verso de número 3 a 5. Não me arraste com os ímpios. Davi clama por um discernimento, para que ele entenda quem são os ímpios, o que eles estão fazendo. Os ímpios são a todos aqueles que não têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E a impiedade é a ausência da pessoa de Cristo numa caminhada. Isso não é só para os que estão fora da igreja, dito igreja, instituição, mas isso é para todos aqueles que não têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E é possível que você esteja andando com ímpios, mesmo dentro de igrejas, instituições. Ou seja, está na moda ser membro de igreja sem ter a Cristo como Senhor. Isso é claro para nós, porque os que estão em Cristo são nova criatura. Então precisamos ter um cuidado muito grande nessa hora. Porque só estar dentro de uma instituição não faz você um servo de Jesus Cristo. É preciso morrer e nascer de novo. Isso cada um dará conta de si mesmo perante Deus. Entrou na igreja, que bom, está salvo. Saiu para o mundo, está no inferno. Cuidado com essa concepção cinematográfica. Porque essa relação não tem nada a ver com estar dentro de um salão ou fora de um salão. A vida com Cristo está diretamente ligado a morrer e nascer de novo. Morrer e nascer de novo. Eu sempre me lembro do reverendo Eudaldo Silva Lima, que aos 70 anos, fazendo o sermão do seu aniversário, diz: queridos, eu me converti ontem. Ele era pastor, servo de Deus, mas conversão foi aos 70 anos. É claro que o pessoal falou que ele estava caduco e aquela história toda, mas eu tomei como verdade. Falei, meu Deus, o meu pastor se converteu aos 70 anos. E eu parei para mim mesmo e falei, será que eu realmente sou convertido? Será que realmente eu mudei de vida? Será que realmente Cristo Jesus vive e não sou eu mais que vive? E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha depois desta informação. Deus é justo, irmãos, e não deixa se enganar pelas aparências. Você pensa que você consegue enganar a Deus? Meu querido, você está distante da verdade. E essa andar em Cristo Jesus acontece mediante a doutrina da santificação, onde o Espírito Santo de Deus faz a obra. Em terceiro lugar, a confiança e o louvor, do verso 6 até o verso 9. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz
das minhas súplicas, depositar a confiança nas mãos daquele que merece confiança. A oração da fé, queridos, produz louvor antes mesmo que a resposta chegue. Nós não estamos tão preocupados em receber respostas. Nós estamos empenhados em louvar a Deus e o adorá-lo. Talvez até a perseguição e a ameaça não tenha se acabado. O texto não diz isso. Mas possivelmente, e com certeza, esta oração foi transformada em louvor e em adoração. Davi reconhece que Deus é a sua força e o seu escudo, e termina intercedendo por quem? Pelo seu povo, pela igreja, verso de número 9. A oração suplicante vira uma oração de intercessão pelo povo de Deus. Olha só como um coração que louva e que adora se abre para a dimensão do povo de Deus aqui na terra. Não nos fechamos a nós mesmos, aos nossos problemas, às nossas injustiças, mas cresce a adoração e nasce intercessão. Que bênção termos o Deus, a nossa força e o nosso escudo. Concluo o Salmo de número 28, um salmo de Davi, mostra que o cristão clama confiantemente, descansa na justiça de Deus, o louva e intercede. O Senhor é a força do seu povo e a fortaleza salvadora do seu ungido, daquele que vai nos trazer a salvação. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.